É um ato de fraternidade, do qual não convém abusar com furto de tempo ou comentário inconveniente. Isso aqui é muito interessante, sabe o quê? As pessoas às vezes vão visitar um doente. O que o senhor tem? Eu tive um princípio de infarto, tive um infarto, ou uma angina. Minha tia morreu disso. Isso aí é inoportuno, é inconveniente. A gente não pode falar isso para a pessoa que está doente, né? A gente tem que dizer sempre, poxa, que bom, ela vai ficar bem, com a senhora, se recuperando, uma carinha bonita. Sempre que possível, a visita será marcada com antecedência, a fim de que não se sacrifique aqueles que a recebem. As pessoas que visitam outra, pelo prazer da amizade ou da cortesia, não necessitará para isso de tempo acima de 15 ou 20 minutos, competindo aos anfitriões prolongar esse tempo, insistindo para que o visitante ou visitantes não se retirem. Porque tem gente que fica umas 4 ou 5 horas na casa da gente, né? Entre os que se encontram, haverá espontaneamente bastante consideração para que não surjam lembranças desagradáveis de parte a parte. Lembrar coisas desnecessárias que já passou, né? Alguma coisa que não caiu bem, que magoou. Nunca abusar do amigo que visita, solicitando-lhe serviço profissional fora do lugar ou do tempo, como quem organiza emboscada afetiva. Às vezes, para a pessoa ser médico, estar nos visitando, a gente visitando a pessoa, né, em um evento social, doutor, só pode me informar que eu tenho uma dorzinha? Isso não pega bem, não é legal, não deve fazer isso. Calar impressões de viagem ou dados autobiográficos sempre que não seja solicitado pelos circunstantes. Evitar críticas, quaisquer que sejam. Silenciar perguntas capazes de constranger os anfitriões. Nunca deitar a olhar delas para o lado, a maneira de quem procura motivos para censurar ou maledicência. A gente tem que ter cuidado, né, no convívio social com as pessoas, se comportar bem, né? Embora a gente saiba que nós estamos em um processo de evolução, somos espíritos aí um pouco atrasados, mas só um pouquinho só. A gente precisa ter consciência disso. Tá bom, gente? Vamos orar. Esse momento em que damos início à nossa sessão da noite, com a presença da nossa irmã Grace, do Centro Espírita, Sociedade Espírita Ana Viana, que vem nos trazer, através do seu estudo, os profetas da erraticidade, tema deveras importante para todos nós, para que possamos distinguir o certo do errado. Assim, Senhor Jesus, que as suas luzes benfazejas envolvam todos aqui presentes e que os nossos irmãos, companheiros, amigos, que nos tutelam nessa escola espírita, nossos queridos companheiros da Mansão Paz, possam envolver a nossa irmã Grace, assim como seu protetor, para que tenhamos uma noite muito agradável da sua palestra. Que assim seja, graças a Deus. À vontade. Que a paz de Cristo possa continuar envolvendo os nossos corações, de paz, de luz, de harmonia. Como o Flávio falou, espero que seja uma noite muito agradável para todos nós, que para mim é uma felicidade estar aqui. Acho que há alguns anos que eu não venho aqui, né? Meu compromisso de vovó, né? Eu fui adiando os convites, mas chega um dia, né? Que as crianças crescem e a gente pode voltar também ao nosso trabalho, né? Então estamos aqui mais uma vez, agradecendo a Jesus por essa oportunidade, agradecendo ao Flávio,
a nossa Vitória pelo convite. E a gente, como ele falou, nós vamos falar hoje, como me deram tema livre, que bom, que maravilha, né? A gente pode aproveitar um tema que a gente vem trabalhando em algumas casas. Trabalhei esse tema também no Ana Viana, que é a nossa casa querida, que é lá no Mutuá, né? Que às vezes as pessoas frequentam lá também, né? É uma casa co-irmã. Então, eu venho trabalhando esse tema que eu acho de grande importância para todos nós, né? Porque ao descortinar o mundo espiritual, né? Com a doutrina espírita, o nosso codificador pode mostrar para nós que, com certeza, é importante esse descortino. É importante saber que existe o plano espiritual, mas é extremamente perigoso quando não sabemos lidar bem com esse plano espiritual. Então, esse intercâmbio existe todo o tempo, a gente sabe disso, né? E mais, nós temos que ter algum cuidado em estar em contato com esse mundo espiritual. E falando de profeta, nós podemos pegar, né, algumas considerações, alguns conceitos. E o conceito que nós podemos permear e ver, né, do nosso querido, eu gosto muito desse dicionarista que é Aurélio Buarque de Holanda, ele diz que o conceito que ele nos traz do profeta é aquele que adivinha o futuro, né? Esse é o conceito geral da palavra profeta. Mas nós temos um conceito no Evangelho segundo o Espiritismo, que esse tema está no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, e essa mensagem do nosso querido irmão Erasto, que é discípulo de Paulo, de Tarso, ele pôde nos mostrar um conceito muito mais abrangente de profeta do que esse adivinhar o futuro. Ele diz que é aquele que tem missão de instruir os homens e de mostrar, né, de revelar o mundo espiritual e as coisas ocultas. Eu acho que esse conceito é muito mais abrangente, porque não basta adivinhar o futuro, porque o profeta não é aquele que adivinha o futuro, mas é aquele que instrui os homens e revela, né, o que há no mundo espiritual e o que há, né, por trás disso. Então é um conceito muito mais abrangente. E o nosso querido Erasto, ele fala que não só existem pessoas orgulhosas, vaidosas, né, egoístas no mundo físico, entre nós encarnados, porque somos ainda pessoas perfectíveis. O que quer dizer isso? Imperfeitas, querendo alcançar um dia, vamos alcançar a perfeição relativa que Jesus já alcançou. Então todos nós aqui somos perfectíveis, porque não somos perfeitos, somos imperfeitos ainda, mas todos alcançaremos aquele patamar maior de espíritos puros que Jesus já alcançou. Então, tanto há, né, pessoas, né, orgulhosas, vaidosas, egoístas no plano físico, mas em maior número, porque o número de desencarnados vamos dizer assim, é o triplo daqui. Então, lá existe muito mais do que aqui, né? E Kardec pôde, né, perceber isso. Ele percebeu que lá, quando ele fez as suas experimentações, quando ele pôde perceber que nesse mundo, né, que estava lá por trás daquelas mesas girantes, ele pôde perceber que existia espíritos de todas as ordens. Tanto que ele colocou uma escala espírita no capítulo 100, ou questão 100, do Livro dos Espíritos. Então, ele pode perceber que tinha espíritos de todos os matizes, mas que também tinha em grande número os espíritos imperfeitos. Então, nós que somos imperfeitos, que somos egoístas, que somos orgulhosos, vaidosos, não vamos mudar, porque simplesmente o nosso corpo pereceu. De maneira nenhuma. A morte não muda ninguém. Na realidade, nós vamos estar exatamente como estamos aqui. Se somos aqui ainda pessoas imperfeitas, lá também seremos, né? Se temos, né, vamos dizer assim, aqueles vícios, né, que nós tínhamos aqui, vamos ter os mesmos vícios lá. E a gente pode ver isso nas obras de André Luiz. Quando ele tinha fome, ele ainda fazia fofoca, ele ainda tinha, né,
a mania de querer ser mais do que ele é, e ele aqui era um médico, né, famoso, mas lá ele não pôde exercer aquela medicina, porque a medicina dele estava totalmente ultrapassada, totalmente, vamos dizer assim, fora, né, dos padrões que é no mundo espiritual. Então, ele pôde perceber isso. Então, nós também vamos perceber que não vamos mudar de atitude porque estamos no plano espiritual. Ah, morreu, virou santo. Isso não existe, né? Ninguém vira santo porque morre. Exatamente igual como estamos aqui, com as qualidades e com as dificuldades também, com as imperfeições que nós temos. Então, nesse Erasto, quer nos dizer que existe, né, vamos dizer, uma vasta, uma porção de irmãos, né, vamos dizer, uma vasta reunião deles lá, de irmãos que estão ainda se miscuindo na nossa vida, querendo se intrometer, de fazer com que nós precisamos ter muito cuidado com isso, que eles estão envolvidos, muitos deles na casa espírita, e o livro Aconteceu na Casa Espírita não surgiu por acaso, do Emmanuel Cristiano, todos devíamos ler, porque todos, né, recebemos sugestões dos irmãos, porque senão não existia a 459, quando ele pergunta, influem os espíritos, nossos pensamentos e nossas ações? Influem de tal maneira que de ordinário são eles que nos dirigem. Só que quem dirige, né, é aquele que a gente quer que dirija. Porque tanto irmãos imperfeitos podem nos dirigir, como irmãos também superiores. E os superiores estão em maior número ao nosso lado do que os inferiores. Só que basta o quê? Para estar com os espíritos superiores, nós temos que vibrar numa sintonia, né? Que são os raios supra-ultracursos, que o nosso querido André Luiz fala dos mecanismos da mediunidade, né? No livro Mecanismo da Mediunidade, que é um livro bem difícil dele, ele fala desses raios supra-ultracursos, que é onde está o pensamento divino, onde estão os espíritos superiores. E é lá que nosso pensamento, é lá que a nossa oração tem que ser alcançada. Quando a gente fica, que a nossa oração não sai nem do teto dessa, vamos dizer, dessa instituição, nós vamos vibrar em sintonia com quem? Com os inferiores, com certeza. Com os inferiores. Então, né, nós precisamos lembrar que eles têm a sua parcela de responsabilidade, claro que tem, ao os influenciar. Mas a parcela maior de responsabilidade é nossa. A parcela maior é nossa. Porque pode, como diz André Luiz, Emmanuel, um passarinho pousar na nossa cabeça. Pode. Agora, quando ele faz ninho, é porque nós permitimos. Então, depois nós vamos falar mais na frente sobre isso. Então, nós precisamos, né, atentar para esse pequeno detalhe. Que nós somos influenciados por eles porque agasalhamos essa influência. Porque agasalhamos as suas ideias, que agasalhamos aquilo que eles querem nos dizer. Porque eles não podem, eles não têm mãos, não têm pés, né? Eles têm perispírito. Então, eles não podem pegar uma arma, matar ninguém. Eles não podem pegar um pau, bater na cabeça de ninguém. Mas eles podem usar o pensamento. E através do pensamento que eles influenciam. E todos nós somos mais ou menos médios. O que quer dizer isso? Kardec quer dizer isso? Médios, podemos não ser um médium ostensivo, aquele que tem a sua mediunidade caracterizada. Aquele que é vidente, psicólogo, psicofônico, audiente, podemos não ser. Mas todos somos médios porque todos nós pensamos. Somos seres inteligentes do universo, porque somos espíritos. Nós temos que lembrar que nós não somos corpos. Nós somos espíritos habitando temporariamente corpos de carne. Né? Que ora, é uma vida única com várias existências. Ora estamos no plano físico, ora estamos no plano espiritual. Que chamamos de erraticidade, por quê? Porque todos que estão lá, que precisam reencarnar de novo, estão na erraticidade. Né?
então aguardando uma nova oportunidade para mergulhar na carne. Então, pelo pensamento é que eles nos influenciam. E nosso pensamento é fotografado. Kardec fala, né, da fotografia do pensamento, ele fala na Gênese e fala em obras póstumas, sobre a fotografia do pensamento. Quando eu penso, sai de mim o quê? Fluido vital, que vai, né, fazendo o quê? Formas. O que eu penso tem forma. Todo pensamento tem uma forma. E essa forma vai ser fotografado aonde? No nosso perispírito. E é por isso que eles, né, conseguem saber o que nós estamos pensando. Porque está fotografado no nosso perispírito. Em fotografia a gente está mostrando as nossas más tendências. Então, eles usam, né, eles manipulam as nossas más tendências. É para isso, se eu não sou fofoqueira, como é que ele vai fazer com que eu faça fofoca? Se eu não sou uma pessoa invejosa, como é que eles vão tirar de mim essa inveja? Eles só vão retirar de mim aquilo que eu tenho. Aquilo que eu tenho intrínseco em mim. Então eles usam para poder atingir a outras pessoas. Então, se eu não gosto do Flávio, e ele sabe disso, ele vai me usar para atingir Flávio. E ele também já não gosta, então ele vai me usar, através da fotografia do meu pensamento, ele sabe as minhas intenções para usar Flávio. Por isso, né, quantas pessoas, no outro dia mesmo nós estávamos vendo na televisão, a pessoa falou assim, eu não queria matar fulano, mas matei. O que é isso, né? O que é isso? São as verdadeiras o quê? Obsessões. Não é? Porque de uma simples influenciação, que é a obsessão simples, né? Nós vamos caminhando para a subjugação e a possessão. Então, a simples influenciação, que a gente chama de obsessão simples, é aquela que eles vão se envolvendo na nossa vida, eles vão influenciando, vão se envolvendo no nosso pensamento, vão tomando a situação da coisa e vai te influenciando a tal ponto, né, que você fica tomada por ele. Então, mas no início, na obsessão simples, você pode simplesmente rechaçar isso. Você sente que o pensamento não é seu, qual é a arma que nós temos para rechaçar isso? A oração. Então, se nós olharmos, né, que o pensamento não é nosso, a gente está mais irritado do que de costume, a gente está mais implicante que de costume, pode contar que aí tem alguém nos influenciando. Se eu estava bem agora, daqui a 2 minutos eu já começo a ficar irritada, eu começo a ficar, modificar minha conduta, alguma coisa está acontecendo. Isso se chama influenciação. E essa influenciação, ela vai tomando conta do nosso pensamento numa ideia fixa que a gente chama de monoideia, que é a ideia fixa. Aquilo, toda a vida fica na nossa cabeça. Então, se a gente faz uma prece, isso se desfaz. Mas se a gente não toma providência, isso vai virando uma fascinação. Porque a fascinação, ele paralisa a nossa vontade também. Ele paralisa a nossa vontade. Porque ele envolve tanto a todos nós, e mediunidade é uma coisa assim, que eles vão envolvendo, eles querem ser o único a dar a comunicação, eles levam o médium a ficar orgulhoso, vaidoso, achar que ele é o máximo, né? Ele é o máximo. Então ele vai exaltando a sua vaidade e vai te isolando do grupo, que pode dizer assim, não, isso não é assim. Vamos ler essa mensagem, vamos ver que cunho ela tem do Evangelho de Jesus, vamos ver o conteúdo dessa mensagem. Vai isolando você do grupo. Você vai achando que a pessoa está com inveja de você e vai te separando das pessoas que querem abrir os seus olhos. Então você não sente que a pessoa quer abrir o seu olho. Você vai se envolvendo por ele, né? A tal ponto, médios curadores que a gente vê aí, né? Que acabam não curando mais ninguém. E a gente lê Trilha da Libertação, a gente vê
quanto ensinamento tem aquele livro de um médico que fica tão fascinado por aquilo que ele faz, porque ele começa a cobrar. E o que Jesus fala, que recomenda? Dai de graça que haver, porque a mediunidade não é um dom que eu estudo sobre ela. Claro que eu tenho que estudar, mas não é um dom meu, porque se não tiver um espírito, não tem mediunidade. Enquanto que se eu fizer medicina, eu posso cobrar. Se eu fizer odontologia, eu posso cobrar. Porque isso são estudos meus que eu adquiri. Agora, a mediunidade, a gente tem que estudar sim sobre a mediunidade. Mas se não houver um espírito, não existe mediunidade. Se não houver intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico, não há mediunidade. Então, se eu curo, quem que cura? Jesus. E ele coloca o médico para eu curar. Se o médico não está ali, eu não vou curar ninguém. Mas eu fico tão fascinada que eu acho que eu posso tudo. E eu começo a cobrar. Tem uma médica que eu fico penalizada dela, né? Que ela fica cobrando os livros. Não vou sentar no meu computador para não cobrar. Ainda teve coragem, a capacidade de dizer que Chico morreu arrependido de não cobrar as coisas dele. Quer dizer, ainda usa, né? Chico Xavier, que não pode mais se defender, para falar isso, que a Zíbia é Gaspareto. Então, eu fiquei assim, numa reportagem que ela citou, eu estava lavando o carro, quando eu peguei a revista, pelo amor de Deus, coitada dessa irmã, vamos ter piedade, vamos orar por ela, porque ela vai ter muitas dificuldades no plano espiritual. E ali, se você olhar os livros dela, que eu li muito, muito bons, e ler agora, a gente não vê conteúdo nenhum mais. Não existe mais conteúdo. Porque não existe mais o intercâmbio. Agora ela está por conta dela. Os espíritos deixam a gente por nossa conta, porque para sacudir, para ver que sem intercâmbio não tem mediunidade. Então, né, essa fascinação, ela pode ficar num grau pior que a subjugação. Aí pronto, paralisa tudo, né? Você não é mais você. Pode ser moral e pode ser também corporal. Na moral, você começa a tomar uma porção de resoluções mais estapafúrdias, né? E a gente tem que ter cuidado com os dirigentes de casa espírita. Eu sou dirigente de casa espírita, eu sou diretora doutrinária, né? Lá a gente é um colegiado, mas eu tenho a responsabilidade de responder pela parte doutrinária da casa. Então, os livros que entram, os grupos de estudo, a mediunidade, e as reuniões públicas, tudo fica por minha conta. É muita coisa. Então, eu tenho um pavor de ficar obsidiada, né? Um pavor, um medo mesmo, terrível. Porque qual é o melhor médium? Será que é aquele que tem mais mediunidade, mais caracterizado? Não. É o que é menos enganado. Isso menos porque todos somos. Todos nós podemos nos enganar. Todos nós. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está à frente de um trabalho. Porque começa a tomar uma porção de resoluções, né, que não tem nada a ver com o espiritismo, pode ver que a gente está subjugado já, fascinado tudo. Então, na moral, é assim, toma uma porção de resoluções que não tem nada a ver com as obras mediúnicas, que não tem nada a ver com a mediunidade. A gente tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado. Porque a gente está à frente de grupos, a gente está à frente de pessoas. Nós, querendo ou não, nós estamos, né, direcionando essas pessoas. Essas pessoas, muitas vezes, tomam a nossa conduta como exemplo. Porque somos exemplos de um e de outro. Eu tenho muito medo quando eu estou numa caixa de supermercado. No outro dia, minha filha, vou contar, vocês vão até rir. Minha filha, a sogra dela, o meu netinho mais novinho da minha filha, com 3 anos, ficou com uma estomatite muito séria. Eu pedi ao doutor Bezerra, botou o nomezinho dele no tratamento espiritual. E ela fez uma promessa para Cosme Damião. Cada um, né? No seu cada um. Nada contra. Eu acho que a fé é a que estabelece as coisas. E aí ela começou, né? Viu que a coisa ficou pesada. Aí já tinha 100 saquinhos para dar. Ela falou assim, já estipulou, para a vida toda de 100 sacos. Quer dizer, a promessa não foi fácil. Aí queria, aí ficou com preguiça de encher aqueles 100 sacos, levou para casa da minha filha. Aí
chegou lá, encheu os sem saco, aí você me ligou, mas você pode excluir de jeito nenhum. O que as pessoas vão pensar? Eu, diretor de casa espírita, distribuindo doce com o Daniel. Essa mulher tá maluca. Não, nada contra ninguém, mas a minha doutrina, eu não posso fazer isso. Nem vou levar doce para ninguém, falei para ela. Pô, até me dar doce para mulher, até como, não tem preconceito. Só que eu, como dirigente, vou pegar o meu carro e distribuir doce, as pessoas vão ver. Vai dizer, ó, virou, o que ela virou, né? Então, de jeito nenhum, dá o seu jeito aí. Eu sei que eles deram o jeito dele lá. E, Lúcia, eu estou comprometida com a doutrina espírita. Eu tenho compromisso, eu tenho responsabilidade. O que as pessoas vão pensar? Eu tenho que pensar o que as pessoas vão pensar. Ué, eu não sou dirigente de casa espírita? Eu não posso, né? Andar por aí fazendo barraco, né? Por causa de 10 centavos, bater na caixa de supermercado. Eu não posso fazer mais isso. Né? Isso eles faziam antes. Mas agora não dá mais para fazer. Depois de 30 e tantos anos de doutrina, não dá mais para fazer, né, Flávio? Não dá. Então é isso que eu digo, né? A gente tem comprometida. Nós não podemos nos deixar levar pelas circunstâncias. Nós temos que dosar as nossas atitudes, dosar as nossas resoluções, tomar resolução de maneira nenhuma sozinho, porque uma cabeça só não pensa muito bem. E todos nós somos imperfeitos. Quem diz que a gente não erra? Todo tempo a gente tem que errar e pedir desculpas. Ué, todo tempo a gente está errando e pedindo desculpas. E tentando voltar atrás quando as coisas realmente não funcionam bem. E na corporal, as pessoas começam, já viu a pessoa falando sozinha na rua? Ajoelha, chora, né? Isso é o subjugado. É o subjugado. Mexe com o corpo. Então a pessoa às vezes se ajoelha, a pessoa às vezes fala sozinha. Isso tudo é obsessão. As casas psiquiátricas estão lotadas não de pessoas malucas, muito menos. Pessoas simplesmente obsidiadas. Obsidiadas. Porque eles obsidiam, né? E vão, a família não aguenta, porque eles começam a dar muita alteração e não entendem. Aí bota nas clínicas psiquiátricas. A gente vê lá aquele porção de pessoas, a gente vê a obsessão ali, clara e específica ali. Então, ainda tem a possessão. Que a possessão, ela, o que faz, né? Tem a possessão, que é a possessão benéfica, que a gente vai dar um exemplo, quando o doutor Bezerra de Medeiros está fazendo uma palestra, muitas vezes não é mais ele que fala, é o doutor Bezerra, que toma ele, né? Toma ele e começa a falar com a voz do doutor Bezerra. As expressões é de doutor Bezerra. Tudo é doutor Bezerra ali. Quer dizer, ele está possuído por ele. Essa é a palavra. Como pode ficar possuído negativamente? Claro que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, mas pode temporariamente. Porque o perispírito da pessoa encarnada se afasta, ele toma esse perispírito por um tempo. Porque se fizesse por muito tempo, ele desencarnava. Mas por um tempo, aí a pessoa, a voz é da outra pessoa, do desencarnado, as expressões é do desencarnado. É um negócio assim, que só quem vê, e Kardec coloca assim, 1000 exemplos, né, vamos dizer assim, que são muitos exemplos. Ele fala até que não existe possessão no Livro dos Médiuns. Só que ele se retrata, isso é o Kardec, né? Se retrata na Gênese e na Revista Espírita. Por isso nós temos que ler toda a obra da codificação. A gente não pode ficar só numa obra. Nós temos que ter a obra toda, que a gente vai conhecer quem é esse Kardec. Principalmente na Revista Espírita, onde, né, ele dá assim, muitos exemplos de pessoas possuídas, não só pessoas, grupos possuídos. Porque não é, a possessão não é só de uma pessoa, muitas vezes. Às vezes é de um grupo inteiro. Então a gente vê que a coisa é muito séria. Eu digo que é o mal da humanidade a obsessão. Não é vamos dizer assim, a depressão, não é o síndrome do pânico, é a obsessão, que atrás, né, por trás
de todas essas doenças tem cunho espiritual. Por quê? Né? E às vezes obsessões. Por que de cunho espiritual? Porque nós somos espíritos. E nós somos espíritos carregando uma bagagem enorme que nós adquirimos lá atrás, em outras existências. Nós carregamos essa bagagem lá de outra existência. E hoje, né, nós estamos aqui com a nossa bagagem. Não é só o que nós estamos adquirindo aqui nesse momento. É a nossa bagagem espiritual. Por isso que todos os nossos males são espirituais. Porque somos espíritos e não corpos. Somos espíritos. Poderia não existir o mundo físico? Poderia. Mas existe por quê? Porque nós necessitamos, né, estar um diante dos outros para apagar as nossas faltas passadas, para nos redimirmos um perante os outros dos nossos erros passados. Então não estamos juntos, reunidos, numa mesma família, no mesmo grupo, por acaso. Vocês sabiam que vocês são fichados pelas escolas de espírito de reforma interior? Sabia que tem uma fichinha de vocês lá? Onde que eles faziam parte? Da Escola Espírita Reforma Interior. E nós vamos dar, né? Nós vamos ser responsáveis por tudo aquilo que a gente produziu ou deixou de produzir. Porque espírita não é aquele que esquenta banco. Não é. Espírita é aquele que se transforma. Espírita é aquele que arregaça a manga e vai trabalhar. Porque ele sabe que tanto aqui como no plano espiritual ele precisa trabalhar. Ele não pode ficar, né, estacionário. Ficar esperando, como diz a banda, passar. Não. Não podemos. Nós não podemos estacionar. Ser espírita não é ficar tomando passe e nem frequentando casa espírita. Ser espírita é aquele que se reforma, aquele que se melhora, como diz Chico Xavier. É melhor amanhã do que foi hoje, do que foi ontem, e será depois da manhã o que foi do outro dia anterior, e vai assim. É um pouquinho melhor cada dia, porque nós recebemos muitas informações. E o que estamos fazendo com essas informações? O que nós estamos fazendo com tanto armazenamento de informações? Porque não existe doutrina que tenha mais informações, mais esclarecimento do que a doutrina espírita. Mas também não tem doutrina que nos dá mais esperança do que essa. Nós temos que ter esperança. O Brasil não está ao Deus dará. O mundo não está a Deus dará. Deus está no comando. Jesus também. E as casas espíritas são pontos de luzes, né? Cada um é um ponto de luz no seu bairro, nessa cidade, amparando a todos nós. Essa casa espírita, ela está ligada a uma colônia. Qual a colônia? É a Mansão Paz. A Mansão Paz. Então, e nós temos que trabalhar. Nós temos que trabalhar por essa doutrina. Trabalhar pela nossa melhora íntima. Porque não podemos, como diz, mais uma vez, esquentar bancos. Nós estamos aqui para ajudar nessa tarefa grandiosa que tem a Escola de Reforma Interior. É uma tarefa grandiosa. Vocês não imaginem a tarefa dessa casa. E a tarefa das casas espíritas. Nessa reforma do Brasil, nessa reforma da terra. O doutor Bezerra, ele fala sempre nessa unificação. A gente sempre tem que se unir para poder melhorar o estado de coisas. O mal, ele não está em maior número, não está. Pode parecer, mas não está. É porque os tímidos são os bons são tímidos. Quando os tímidos forem tão ousados quanto os maus, a coisa melhora. E como é que a gente pode identificar, né, esses espíritos? E aí Kardec coloca no capítulo 24 do Livro dos Médiuns a identidade dos espíritos. Como é que nós vamos identificar? Como Jesus falou, pelos frutos, pela sua linguagem, pelas suas ações. Reconhecerá
ou as pessoas as árvores pelo seu fruto, e as pessoas também pelaquilo que diz, pelaquilo que faz. Eu posso dizer que sou Maria de Nazaré, mas se eu falo trivialidade, eu não sou Maria de Nazaré. Eu posso dizer que sou Bezerra de Menezes, mas se eu digo bobagem, eu não sou Bezerra de Menezes. Porque um Lacordaire, né, um Vicente de Paulo, um Paulo de Tarso, um João Evangelista não vai dizer bobagem. O cunho da mensagem desses irmãos é superior. Então nós temos que analisar os espíritos pela sua linguagem e pela sua vibração. Se eu estou incomodada com alguma coisa, quem está do meu lado não é um bom espírito. Se eu estou em paz, se eu estou harmoniosa, se eu estou feliz, é um bom espírito que está do meu lado. Então eu vou verificar assim, pela sua linguagem. Os bons só falam coisas boas, não se intrometem na nossa vida, quando dá conselho para a nossa melhora. O livro dos médiuns é uma coisa que eu nunca mais esqueci. Enquanto nós queremos materializar os espíritos, que a gente quer que eles se materializem, eles querem nos espiritualizar. Olha a diferença. Eles querem nos espiritualizar e a gente quer materializar. A gente quer que eles digam que se eu vou arranjar emprego, se eu vou arranjar namorado, se amanhã vai fazer sol, vai fazer... Não é a função deles, não é essa. A função dos espíritos superiores é espiritualizar todos nós, é estar ao nosso lado, nos amparando, nos ajudando, nos felicitando, fazendo com que a gente tenha muita esperança, que o medo acabe dentro de nós, porque nós não somos imortais. Medo de morrer por quê? Né? De morrer por quê? Se somos imortais. Olha só, né, nosso contrassenso. Somos espíritas, temos medo de espírito, ou ninguém tem. Temos medo de morrer, ou ninguém tem. Todos nós, por quê, né? Isso não tem razão de ser, não tem nem base filosófica. Então nós temos que mudar essa atitude nossa, né? Viemos aqui cumprir uma missão. Que missão é essa? A missão de nos educar, de nos instruir. Nós estamos na Terra, que é uma grande escola. É um hospital, é uma penitenciária, mas é principalmente um educandário para educar espíritos. Nós vamos aqui nos educar, nos melhorarmos cada vez mais. Então nós reconhecemos eles pela sua linguagem. Como nós dizemos, os bons só falam coisa boa. Não fica querendo que a gente adivinhe o futuro, não é essa a missão. Agora os maus estão sempre dando conselho, né? Estão sempre querendo dar o número da loteria, não é isso? Então estão sempre a gente jogar no bicho. Eles estão querendo, eles estão sempre falando alguma coisa. Porque eles não querem a nossa melhora. Por que eles não querem a nossa melhora? Porque eles não estão melhores também. Então, se eles não estão melhores, estão sofrendo, porque eles estão sofrendo. Porque são sofredores, são. E quer que a gente sofra também. Não quer que a gente melhore, não quer que a gente avance. Então, eles querem que a gente fique igual a eles. Igualzinho a eles. Mas nós temos que mudar essa atitude. Então, como é que nós podemos neutralizar a influência desses espíritos? Praticando o bem. E botando toda a nossa confiança em Deus. Quando nós estamos praticando o bem e colocando toda a nossa confiança em Deus, tudo vai passar na nossa vida, como diz Maria de Nazaré, tudo passa. Porque passa. Paulo de Tarso dizia, né? O grande livro de Emmanuel Paulo Estevam, que é um clássico. Ele diz, dias felizes, dias tristes. Dias tristes, dias felizes. O que quer dizer isso? Né? Um dia de muita alegria, também dias de muita tristeza. Porque é esse o planeta de expiações e provas. É esse o planeta que a gente está vivendo. O planeta de expiações e provas é o quê? Nós estamos ou expiando ou provando alguma coisa. Então nós estamos aqui em prova e em expiação. Expiando as nossas faltas, que bom, né? Porque quem expia as faltas
a gente vai debitando, né? É igual aquele cartão de crédito, né? Que a gente bota um crédito e vai pagando as prestações. Até que um dia a gente elimina tudo aquilo que a gente está devendo. Isso é expiação. Agora, a prova são esses testes. Da escola não tem esses testes, aquelas provas que faz, para saber se a gente aprendeu mesmo? Então, aí a gente pede assim, doutor Bezerra, eu peço muito a ele, né, coitado. Deus tenha piedade de mim e dele, né? Doutor Bezerra, o senhor me deu muita paciência. O que ele vai fazer? Minha vida vai ficar um inferno. Para testar minha paciência, não é, Flávio? Vai virar um inferno minha vida. Um vai implicar comigo, o outro vai implicar, eu estou testando minha paciência. Então eu não pedi isso. Paciência. Então o negócio vai ficar uma revolução do meu lado. Para eu testar realmente se eu estou. A gente diz, perdi a paciência. Virtude não perde. Eu não perdi, porque eu nunca tive. A gente só perde o que tem, né? Nunca tive, como é que eu vou perder? Né? Perdi o entusiasmo. Não vou perder, porque eu nunca fui entusiasmada, vou perder como, né? Então, coisas que a gente adquire, a gente não perde. A bondade de Jesus, né, ultrapassava toda a nossa compreensão, porque é um espírito puro. Tinha tolerância, tinha vamos dizer, a solidariedade, tinha paciência, todas as virtudes da abnegação, todas as filhas do amor que ele tinha. Porque ele tinha amor no coração. E nós ainda, ter o nosso amor ainda é muito egoísta. E as pessoas, muitas vezes, né, querem que as pessoas fiquem para sempre ao nosso lado. Isso não é amar. Isso é egoísmo. Muitas vezes passa pela prova da desencarnação de uma pessoa, da família, a gente sente a beça, porque nós somos humanos, choramos, sentimos, mas temos que perceber que a missão daquela pessoa já acabou, já terminou. Então ela precisa alçar voos. Por mais que eu ame, por mais que eu queira que ela esteja ao meu lado. E ela pode estar todo o tempo do meu lado. Mas ela tem a missão a cumprir, já foi. E como espírito, ser espírito é fácil? Não, não é fácil. É a religião mais difícil que tem. Porque ela não nos engana, não exige nada de nós, mas ao mesmo tempo nos dá uma responsabilidade enorme. Porque não podemos mais pretextar a ignorância. Não podemos dizer assim, não, mas não sei isso. Sabemos. Porque 5 minutos de evangelho já temos que colocar em prática. Olha só, 5 minutos de evangelho. Eu fico pensando nesses 30 e tantos anos meus. Quantas vezes eu já li, olha, só o evangelho Deus já acabou, já disseminou assim na minha mão. Olha a minha responsabilidade, quem fala, né? A gente que está falando, a gente está ouvindo primeiro. E que está falando tem que testemunhar aquilo que fala. É claro que não somos um poço de virtudes, não somos. Temos ainda muitas imperfeições a vencer. Mas precisamos vencer essas imperfeições. Quando Kardec coloca, né, qual o meio mais prático de melhorar a vida e de poder, a gente poder ter mais compreensão daquilo, é a 919, é o autoconhecimento. E quando a gente se autoconhece, dificilmente a gente fica obsidiada, dificilmente a gente fica influenciada, porque a gente sabe as nossas dificuldades, mas a gente terceiriza a nossa deficiência para o outro. Quando não é Deus o culpado, são os espíritos obsessores, né? A culpa é Deus da minha deficiência. Ou então, os espíritos que estão me obsidiando, que são culpados. Eles têm a sua parcela de responsabilidade? Claro que tem. Claro que tem. Eles também sabem o que estão fazendo. Mas a nossa responsabilidade é maior. Porque muitas vezes, né, eles não têm essa percepção tão grande como nós temos. Essa vivência do Evangelho, como eles às vezes não têm essa vivência.
Muitas vezes, né, eles, por não conhecer profundamente Jesus, como nós conhecemos, eles cometem essas falhas. Então eles são dignos da nossa misericórdia. Mas tudo a gente bota, né? Está obsidiado, né? Os obsessores que fazem isso, não, nós temos que ter misericórdia com esses irmãos. Eles estão aí, né, na erraticidade. Estão aí em nossa volta. Estão aí o tempo todo, como diz Paulo de Tarso, estamos rodeados por nuvens de testemunhos. O tempo todo. Aqui, por exemplo, não tem espaço vazio, não quero assustar ninguém. Mas aqui, ó, as cadeiras não estão vazias, não, estão cheias. Se tem um número de encarnados, existe um número muito maior de desencarnados. E muitas vezes, falsos profetas, querendo falar coisas que não sabem. É aqueles pseudo-sábios. Pensa que sabe, mas não sabe. O próprio Sócrates, que era um sábio, dizia: por mais que eu sei, eu nada sei. E muitas vezes esses irmãos, né, que se dizem profetas da erraticidade, estão dirigindo casa espírita, estão dirigindo pessoas, eles estão dirigindo, não só os encarnados. Então Paulo de Tarso fala muito isso das nuvens de testemunho, e Erasto, que é discípulo dele, ele fala: cuidado, nós, casas espíritas, porque pode, né, influenciar uma pessoa, pode influenciar um grupo, pode influenciar uma casa. Eles não querem fechar a reforma interior, eles querem desanimar vocês, para vocês não virem mais. E aí fecha, pronto. Entenderam como é que eles usam? Então a gente tem que ter cuidado, né? Então Erasto coloca muito isso. Mas se nós tivermos, né, essa prática do bem, se nós tivermos aguçada nossas responsabilidades, eles nada poderão fazer com essa reforma interior, com essa escola. Muito pelo contrário, eles vão ter que assediar e ficar por isso mesmo. Então vamos, né, lembrar de Jesus, que é o nosso guia e modelo de toda a humanidade. E vamos vivenciar os ensinamentos dele, que é para isso que nós estamos aqui. Muita paz no coração de todos, um beijo no coração de vocês, e que Deus e Jesus nos abençoe.